Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Victor Moraes, seja bem-vindo ao canal de NFTs que traz as melhores novidades sobre os melhores projetos NFTs do mundo. Hoje vamos trazer um convidado muito especial, não é ao vivo porque vai estar gravado. A gente gravou um podcast com o Zesk. O Zesk que é nosso representante da comunidade brasileira lá. Então, existem outras pessoas que trabalham também, que são brasileiros também, mas ele é o que tem mais contato com a comunidade brasileira dentro do Star Atlas. Eu e o Malvis que vocês não sabem, é o líder da Espaço Contínuo e da BSA. Inclusive, ele tá na última live que eu fiz. E o que vocês vão assistir agora são os melhores momentos de uma cobertura completa que traz temas como o stake de Atlas, taxas, progressão do Screen, contratação de economistas de peso para o time do Star Atlas. Falamos também da meta de players do Star Atlas, que antes era de 1 milhão. Vamos ver qual é o desenrolar dessa meta. Se ainda está em 1 milhão, se não está mais. Vamos abordar assuntos também que várias pessoas já chegaram para mim perguntando. Agora vocês vão saber da fonte. Como é que você usa a sua key que você ganha deixando as naves em stake? E também como utilizá-las para acessar o game da melhor forma, tá? Então fica aqui comigo que é da melhor forma, tá? Existe uma forma que não é a melhor, existe a forma que é a melhor. E aí você vai saber exatamente qual é a melhor forma no decorrer do vídeo. Também vamos abordar temas bem recorrentes dos meus inscritos e dos meus seguidores lá no Insta, tá? Principalmente no Instagram, que vocês falaram muito sobre o peso gráfico que é para jogar o Star Atlas. Tem máquinas que não conseguem. Tem máquinas que conseguem, mas fica lento. E aí a gente vai ver o que é que eles estão pensando em relação a isso. E também a cereja do bolo, que vocês têm que ficar até o final, porque no final, esse vídeo talvez seja o mais importante do canal, tá? Então fiquem aí, porque no final você vai saber qual é a relação da sua Ledger com o login do showroom. A sua Ledger perde uma função importante, já vou dar spoiler aqui, que perde, tá? Se você anotar suas seed phrases lá, você vai perder uma função importante da sua carteira, então talvez seja melhor esperar um pouco, mas aí você só vai saber se você ficar até o final do vídeo. Então fica comigo e aqui com o meu bigode. Eu sei que vocês gostaram do bigode, tá? Eu sei, pode falar. Então fica comigo que você vai tirar todas as suas dúvidas sobre as novas atualizações do Star Atlas agora. Então vou fazer alguns comentários aqui, só se tiver pertinência, porque na live a gente já explica tudo. Junto com o Zesk, é óbvio. O Zesk ele deixa muito claro as coisas, então vamos prestar atenção e vamos saber agora quais são as funções do stake de Atlas. Dentro do que nós temos ali do stake de Atlas, a gente queria mesmo saber o funcionamento das taxas. Nós temos até aquela questão do suporte em relação às taxas, mas da forma que o Michael ele explicou no outro dia, ficou um pouco confuso. Assim, pareceu que nós não sabemos em que ponto, se as taxas são cobradas nas vendas diretas ou se só são cobradas quando alguém compra, coisas nesse sentido. Pergunta básica mesmo, sabe? Uhum. Bem, quando isso entra em vigor, né? Se já entrou. Sim, vamos começar daí. As taxas já entraram em vigor, elas são pagas pelos vendedores e são abatidas no momento da transação. Certo. Ou seja, vendeu a nave, há uma dedução dessas taxas da Atlas. E grande parte dessas emissões dessas taxas, elas vão para a carteira da DAO do Star Atlas. Vão para financiar as atividades da DAO, que inclusive é um tópico também interessante da gente pontuar, porque foi um dos pontos altos do nosso evento. Sim. Sobre a nossa preocupação em financiar e criar uma DAO forte dentro do Star Atlas. E o sistema de stake de Atlas, ele vem para ser um suporte do nosso sistema de mercado e também para ser uma das manivelas econômicas que o mundo do Star Atlas vai ter. No futuro, como a gente já estava conversando aqui um pouco, nós temos muitas previsões de mecânicas de jogo para a parte econômica. Nós temos pessoas que vão, por exemplo, ser comerciantes especificamente dentro do Star Atlas. Sim. E essas mecânicas de mercado, elas todas influenciam de como vai funcionar não somente esse gameplay, mas toda a saúde do jogo, toda a saúde do sistema financeiro do Star Atlas, de progresso do jogo, de financiar as atividades da DAO. O stake de Atlas, ele é uma dessas ferramentas. Ele vai permitir que os jogadores depositem Atlas e recebam recompensas na forma de polis, que é a segunda moeda do jogo. Eu acho que cabe aqui uma rápida só diferenciação entre as duas, porque talvez tenha algum membro que ainda não seja muito... Seja novo, né? Esteja conhecendo o projeto agora. O Star Atlas, ele funciona numa dinâmica de 2 tokens. Ele funciona na dinâmica da polis, que é o nosso token de governança,
que é o token que representa a participação política e a expressão política dos jogadores dentro do metaverso do Star Atlas. E nós temos a Atlas, que é a moeda corrente. Você pode pensar para ela uma analogia como se ela fosse o real ou o dólar, e ela serve para permitir que haja liquidez nas transações dentro do jogo. Porque, afinal de contas, vamos dizer que você quer trabalhar, por exemplo, como um minerador, você vai ter os produtos da sua mineração, mas você vai precisar das habilidades dos produtos produzidos por outros jogadores. E você vai trocar, então, as suas ores ou os seus itens por Atlas, e você vai pegar essas Atlas e você vai adquirir os produtos e serviços de outros jogadores. O grande foco, Malves, do Star Atlas como metaverso é criar ativos dentro do jogo. Sim. Então, assim, a fonte que vai fazer a economia do jogo girar são os ativos que nós vamos receber dentro do jogo. Então, essa taxa essa taxa de Atlas que nós estabelecemos agora, que vai funcionar dentro da organização econômica do jogo, ela vai servir muito como um sistema de captação de recursos que não vão ser focados tanto, quer dizer, nesse primeiro momento, como a gente está somente negociando no marketplace as naves que existem, que estão sendo vendidas, elas vão estar parecendo que o foco das taxas são esses, mas o que a gente quer realmente é permitir que os jogadores usem essa dinâmica de uma economia vibrante e que consigam financiar a DAO e as atividades que vão ser necessárias em termos de campanha de marketing ou expansão do jogo, dentro do jogo, através da economia mesmo girando do nosso metaverso, entendeu? Sim. E quando você trava Atlas, você gera uma escassez temporária da moeda dentro do jogo e você recebe em contrapartida redução nessas taxas. E aí, se você abrir o locker da Atlas ali, a gente vai conseguir ver quais são as escalas dessas. Acho que descendo um pouquinho ali, a gente consegue ver. Isso. E vocês vão ver o seguinte, quando você dá stake, no primeiro tier você já vai receber uma redução de 10% das suas emissões. Sim. E aí vai tornando cada vez mais difícil ter essa redução. Ou seja, mesmo o jogador que talvez não consiga fazer um stake tão grande, ele já vai ter uma redução substancial. Para a pessoa que quer ter muita redução, aí ele vai ter que realmente aportar um capital mais considerável em termos de Atlas para conseguir as reduções maiores. Então aqui a gente já consegue ver como é que vai se desenhando a economia do jogo, né? Então ela vai se basear muito no Atlas e essa dinâmica de taxas, ela colabora muito para esse processo ser um processo natural e viável para a equipe do Star Atlas e também para a DAO. Essa taxa vai ser dividida entre a equipe do Star Atlas e a DAO. E quem quiser saber mais sobre o lock de Atlas, dá uma olhadinha aqui que eu vou deixar aqui em cima, tá? Um card para vocês. E aqui vamos para o próximo tópico, que é o Screen. E no Screen a gente já tem a visualização dos hangares. Então o que você vai ver aqui é a visualização dos hangares e até o final do ano a gente já vai poder participar da economia do jogo através do Screen. E vocês vão ver qual é a importância e qual é a representatividade que essa tela do hangar tem para todo o ecossistema do jogo. Como vai ser a progressão do Screen? Porque aqui a gente vê o hangar. Então, eu imagino que o Screen vai ser uma progressão. Então, a próxima visualização vai ser outro aspecto de jogo e vai abrindo assim? Ou vocês estão planejando um lançamento, como foi no Forte 6, e para abrir mais coisas para a comunidade? Olha, Vitor, essa é uma excelente pergunta. Ótima pergunta. E eu acho que, assim, o que eu posso te responder nesse sentido é que a nossa ideia é que os nossos jogadores já possam testar o jogo até o final do ano. Então, assim, você espere um pouquinho aí que você vai, se Deus quiser, a gente vai estar jogando todo mundo junto, se explodindo pelo espaço até o final desse ano. Eu acho que ainda não vai ter a Deep Space, né? Não, o Screen, e aí talvez seja até um ponto interessante a gente falar um pouquinho da história por trás do jogo, né? O Screen, ele se passa na... Então, ele fala de testar o jogo até o final do ano. Talvez nessa fala não signifique que o Screen ele vai ser lançado até o final do ano. Tem uma diferença aí entre estar totalmente incluído na economia do jogo e testar as funcionalidades do Screen. Então vamos ver o desenrolar da projeção do Screen para ver se a gente vai conseguir ter toda a funcionalidade da economia do jogo ou se a gente só vai poder testar até o final do ano. A zona de médio risco do Star Atlas. Sim. Você vai ver os planetas de baixo risco e também a zona de médio risco do Screen. Certo. E as batalhas vão ficar confinadas nessa zona por alguns motivos de plot que vocês vão descobrindo conforme a gente for liberando as histórias. É você. Cara, eu sou um pouco enviesado, né? Mas, cara, tá bonito, né, velho? Engraçado, tinha gente perguntando pra gente se era o Unreal 5
a fleet do screen. A gente falou, não, galera, calma, então vai ver essa daí. A qualidade está muito boa, né? O polimento das naves que foram colocadas dentro do hangar do screen aqui já está muito bom, né? Lembrando que dentro do screen, pessoal, vocês têm que evoluir o hangar de vocês para ter acesso a determinados níveis de nave, né? Então, provavelmente no nível 0 ou 1 ali, a gente consegue até chamar uma Airbike, uma Jet, alguma coisa assim, X4. Ainda nós não temos essas métricas. Eu até que gostaria de perguntar, mas eu sei que o Zé não vai me responder detalhes. Mas você tá falando que você tá certo mesmo. Você vai ter que jogar e vai ter que ir progredindo em termos de lealdade e experiência junto com a sua facção, né? E a lógica que você deve pensar aí é como se você também vai conseguir mais hangares, né? Para ter mais naves ao mesmo tempo voando pelo espaço. E a ideia é que vocês pensem que quanto mais credibilidade você tiver junto à sua facção, você vai ter mais espaço alocado para você dentro das bases e estações espaciais dele no espaço. E talvez essa credibilidade que ele falou aí possa já estar contando no score, tá? Provavelmente está contando no score. Então, provavelmente, se você já tiver as naves em stake, você já está contribuindo para a sua facção e você vai começar com uma vantagem no screen, tá? Independente de badge ou não. Na verdade, a badge é uma consequência dessa contribuição à sua facção, né? Então, provavelmente, quem já tiver as badges, elas vão ser um símbolo de contribuição à facção e você já vai conseguir iniciar no screen com uma certa vantagem em relação às quantidades de naves que você vai poder botar nos hangares. Então, pode ser essa aí a carta na manga que as pessoas que já têm as naves em stake podem utilizar dentro do screen. E agora vamos para o próximo tópico, que vai ser as contratações que o Star Atlas tem feito, tá? Ele pegou um time de economista bem pesado, tá? Um cara que foi do Banco Central dos Estados Unidos, muito forte, e outro cara da vibe do Lobo de Wall Street. E vamos conferir que eu tô louco para soltar isso para vocês. Zesk, a gente vê no Discord bastante interação e tem crescido bastante o volume de pessoas lá, porque a gente vê os desenvolvedores, dá pra ver no Discord quem é que tá online, quem é que não tá. E a gente teve, não tão recentemente, quer dizer, recentemente, a contratação de um economista, né? Uhum. Foi, se eu não me engano, foi se você puder me lembrar... Eu não me recordo. O Steven. O Steven, já teve outro? Porque teve tem dois Stevens, que tem dois Stevens dentro do time de economia. o que trabalhava no mercado financeiro e o que trabalhava no Banco Central americano. Certo. O que é que você vê dessas adições e o que é que eles puderam contribuir? Porque você já tinha um processo de roadmap, né? Só que com a adição de novas pessoas, essas pessoas vêm contribuindo com outras experiências que elas já tiveram, estão pensando pro projeto. Essas adições, elas costumam modificar um pouco do roadmap, fica mais longo, fica mais curto? Como é que você vê lá de dentro isso? Vitor, essa é uma excelente pergunta, cara. E assim, só fazendo um pequeno parêntese aqui, o background do nosso CEO, do Michael Wagner, ele é mercado financeiro, macroeconomia em fundos de investimento e capital. Então, assim, nós já tínhamos, como você também pode ver pelo próprio white paper do Star Atlas, um subsídio forte, um respaldo bom nesse aspecto. E aí vieram dois economistas muito gabaritados, que são, um é na área de macroeconomia e o outro na área de microeconomia, e a gente recentemente contratou um especializado realmente em tokenomics, cripto, blockchain e essas partes da economia. E o grande negócio do Star Atlas é que tudo que existe no Star Atlas, ele gera um impacto econômico dentro do nosso ecossistema, né? A gente cria uma nave, essa nave tem status que vão permitir ela realizar ações que vão gerar, por exemplo, uma capacidade de geração de renda no screen de X ou Y. E esses dois, eles estão trabalhando dia e noite na modulação econômica dos ativos do Star Atlas. Essa que é a grande, assim, batalha no front econômico de desenvolvimento do jogo. Porque o Star Atlas, como vocês sabem, a gente está tentando criar mecanismos para torná-lo um projeto mais longevo e mais próximo de uma economia de mercado real possível. E assim, você fazer a análise da microeconômica disso, de todos os passo a passo, o impacto econômico de você colocar uma recompensa numa missão X, em Atlas, em Polis, ver como isso repercute no sistema, o que vai causar deflação, isso causa inflação, como a gente tem que ajustar a taxa de emissão de Atlas e Polis para isso. Isso é um trabalho assim, de altíssimo nível e gabarito, e esses dois são peças fundamentais nesse aspecto. Então, a ajuda deles, a participação deles, é dar concretude e trazer as experiências que eles tiveram, tanto no mercado financeiro quanto no setor público, para o desenvolvimento dessas microestruturas econômicas dentro da nossa gameplay, para criar um ecossistema saudável, que permita que os jogadores realmente joguem de forma que seja atrativa, que seja interessante, seja divertida, e gere
a emissão de Atlas necessárias para que a atividade seja remunerada, mas que não quebre a economia do jogo. Entendi. Eles que estão coordenando aquela parte, então, que até aparece nos reportes semanais em relação às mecânicas relacionadas à questão de distribuição, pagamentos e também das transações, que vai pegar toda aquela parte comercial, né, a logística de crafting, entre outras coisas dentro do jogo. Né? Malta, exatamente. Cara, eu vou te falar assim que é um trabalho assim... Cara, é interessante conversar com esses dois, porque assim você vê a profundidade e o grau de empenho e sofisticação da economia do jogo, sabe? Imagino. Inclusive, em breve, eu vou já deixar esse aviso aqui, eles vão vir pro Atlas Brew, sem ser essa semana, a gente tá querendo trazer eles na outra, pra gente só falar do último report econômico que eles trouxeram. Foi lançado dia 30 agora, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dar uma olhada, mas eles dissecaram a economia do Star Atlas, explicando todas as métricas, explicando os impactos, como está a saúde do nosso sistema financeiro dentro do jogo, da comunidade. E assim, cara, é uma aula de economia, de ecossistema, e eu não acho que existe algum projeto no mundo cripto, posso estar enganado, estar sendo ignorante aqui, mas que tenha um grau de sofisticação e preocupação com seu ecossistema como o Star Atlas tem. Então podemos ver que o time é pesadíssimo. E o melhor de tudo, em breve eles vão estar passando esses reports para a comunidade pessoalmente. Então eles vão lá dar as caras, falar, explicar o porquê estão fazendo isso, explicar o que eles estão fazendo aquilo. E essa é uma das vantagens que eu acho que o Star Atlas tem em relação aos outros games, que é preciso muita coragem para você pegar dois economistas e explicar exatamente o que é que está acontecendo dentro do game, tá? Então isso transmite muita confiança pro projeto. Então agora vamos questionar sobre a meta de players. Então a gente tava conversando com o chat mandando perguntas, e surgiu uma pergunta muito interessante do chat, nosso querido Danilo Cossione, que é o nosso Max, o cara dos números. Ele mandou uma pergunta bem interessante aqui sobre a meta de 1 milhão de players que o Star Atlas tinha planejado lá no início do ano, tá? Então vamos ver qual é a situação dessa meta aí. Sobre aquelas métricas que nós tínhamos, né, de atingir 1 milhão de players até o final do ano. É uma meta bem grande, né? Eu quero saber como que tá a animação do pessoal de vocês, complementando a pergunta do Danilo, como que tá a animação do pessoal de vocês na equipe, né, para atingir essa meta, como que estão as coisas. E se quiser relacionar com a Epic Games também, é bom. Boa. Perdão, eu não ouvi a última parte, Vitor? Se você quiser relacionar essa meta dos players com a Epic Games, seria ótimo, porque eu acho que tem muita relação. Quando nós estipulamos essas metas, o mercado estava em uma outra realidade, isso é um fato. Isso foi algo que surgiu no meio do caminho, a guerra na Ucrânia, enfim. Sim. Todo o cenário macroeconômico político que nós temos hoje no mundo. Mas o Star Atlas continua produzindo. E isso que foi a grande mensagem que a gente queria mostrar para o mundo com o evento do 426, com o lançamento desse Closed, o pré-alpha, né, da Showroom. E assim, eu acredito que quando a gente lançar os nossos primeiros sistemas de jogos, quando as pessoas realmente puderem usar suas naves, derem uma utilidade para suas naves, você pegar a sua nave, invadir um sistema solar e você começar a atacar a base que existe lá e dominar território, você começar a voar com seus amigos e jogar com eles dentro da showroom, vendo esses gráficos que dispensam comentários e explicações, eu acredito que isso vai gerar um movimento muito positivo para o Star Atlas, vai causar muita exposição ao sistema do jogo. E acredito que essa meta de 1 milhão de jogadores, ela inclusive vai ser pauta das nossas próximas reuniões agora. Então eu não posso te dar, Danilo, uma resposta 100% precisa, mas o que eu posso te dizer é que nós estamos muito animados. Nós adoramos a repercussão, muitas pessoas novas no Discord, muitas pessoas fazendo download da Showroom. Então, assim, nós estamos muito animados para quando realmente lançarmos o alpha do Showroom com multiplayer, quando lançarmos o Screen, e quem sabe a situação macroeconômica política do mundo vai estar um pouco melhor, e a gente consegue fazer um lançamento impactante, digamos assim. Durante a semana, pipocaram pessoas perguntando sobre a usabilidade das keys, né? Então, as chaves que você tem acesso lá ao pré-alpha do Showroom, ela precisa ser utilizada de uma maneira específica, né? E aqui a gente aborda um pouco do assunto e explica para vocês muito bem como é que pode ser utilizada essas chaves. Nós tivemos a seguinte questão, né? Quem usou o link e tentou recuperar uma das senhas, acabou não conseguindo usar aquela key, né? Desculpa, senha. A key. Porque ela simplesmente era aceita pela plataforma e tal, mas ela não era vinculada ao app da Epic Store, né? Então, se você viesse aqui para baixar, eu mesmo fiz aqui, ó. Eu fiz no site e tal, não vem, né? Eu teria que ter vindo no launcher da Epic Store, clicado aqui, ó, né, resgatar código e inserido o código aqui, né? Eu teria que ter feito isso.
Mas o cabeçudo fez pelo link. Aí eu fiz pelo link e acabei perdendo uma das minhas keys. A segunda eu fiz no notebook da minha esposa, né? Porque meu PC não aguenta. Tá pedindo emprestado pra poder jogar? Vamos falar disso, hein? Eu tive que pegar emprestado com ela só de noite e no fim de semana. Coitado. Pois é, aí pelo menos roda perfeitamente. Só o Cinematic não, no modo cinema é impossível. Assim, roda, só que ele fica bem... Então assim, essas especificações aqui, né, pessoal, quem não viu ainda, né, essas são as especificações que nós temos ideais, né, o recomendado aqui, para conseguir jogar. Né? Nós temos 3 níveis de interação com o jogo, no sentido de qualidade gráfica, então não é toda a placa de vídeo e processador que aguenta, tá, galera? Muitas pessoas ficaram aí a ver navios realmente. A não ver as naves, coitado. A não ver naves, só contar com elas. E uma coisa que eu queria falar aqui é que tem muita gente vindo a mim e falando que eles têm a configuração mínima e mesmo assim eles não conseguem rodar o jogo tranquilamente, jogar direito assim, e ficar travando. Como é que vocês reagiram? Tem muita gente falando disso, porque pra mim, tem muita gente vindo pra mim falando, eu tenho aqui um PC muito bom, eu tenho um i9, tenho uma placa tal, tipo, mais avançada que essa, e mesmo assim tá dando umas travadas, tá pesado. Como é que vocês reagiram quanto a isso? Vitor, assim, a gente teria que ver caso a caso, né, a situação de cada um, ver se os drivers estão atualizados, como é que tá a situação. E assim, no geral, eu não recebi, pessoalmente, né, eu também não sou da área da comunidade, isso daí é mais atribuições do Santi e do Dominic, de receber esse feedback de como está a situação. Mas assim, o que eu gostaria de ressaltar nesse momento é que realmente, essa é a primeira interação da Showroom, né, esse é o pré-alpha do Showroom. Sim. Então assim, a gente pede desculpas, é claro, gostaríamos que já tivesse tudo o máximo de otimização, o máximo de disponibilidade da tecnologia. Nós, assim, acredito que na parte gráfica, assim, e tal, já está num nível bem bacana, bem legal, assim, de nós vermos o nível de qualidade que a gente quer que o jogo do Star Atlas tenha, mas isso é realmente o início da caminhada, sabe? Esses são os primeiros passos, literalmente os primeiros passos dentro do metaverso do Star Atlas. Então, vai demorar um pouquinho, nós vamos ter o R2, que vai ser o lançamento já do alpha do jogo mesmo, né? E aí eu acho que muita parte das críticas e das coisas que vocês trouxeram agora de feedback vão ser incorporadas nessa atualização, vai estar mais liso nesse aspecto. Mas realmente é uma tecnologia muito nova, né? Nós somos, sei lá, o primeiro jogo, um dos primeiros a lançar com essa tecnologia nesse aspecto, as coisas ainda estão sendo... Blockchain, sim. Dentro da blockchain, principalmente, né? Que a gente criou todas essas interações, fez todo esse desenvolvimento. Então, é uma curva de aprendizado. É uma curva de aprendizado para essa empresa. E nós estamos passando por muitas dessas curvas recentemente, né? O Star Atlas, ele vive aprendendo enquanto constrói, porque ninguém fez isso que a gente fez antes, ninguém se dispôs a andar esse caminho, ou está trilhando esse caminho da forma que nós estamos fazendo. Então, vivendo a história. Literalmente vivendo a história e construindo os trilhos do trem enquanto anda. E daqui a 5 anos, quando a gente tiver o jogo assim completo, os mundos otimizados e tudo mais, eu acredito que a carga e o peso dessa máquina gráfica já vai ser mais palatável em termos financeiros. Já vai ser uma coisa mais acessível. Uma tecnologia mais diluída. Exatamente, pelo tempo, entendeu? Então, assim, Sim. Infelizmente, nesse primeiro momento, ele requer um CPU mais forte, mesmo por conta da tecnologia em si, entendeu? Não é tipo assim, se a gente está escolhendo fazer o mais pesado pelo mais pesado, não. É porque para atingir o nível de performance que a gente quer, isso requer uma máquina gráfica forte, requer um PC com essas specs, mas a gente vai tentar melhorar tudo que for possível. E também temos o screen justamente para as pessoas que não têm as máquinas gráficas necessárias para jogar com qualidade daí nesse momento. É um dos motivos que me faz gostar muito do projeto, né? Eu curto mesmo, e assim, não tenho do que reclamar, né? Se for analisar. É lógico que é um jogo de paciência também, né? Nós precisamos ter essa paciência aí, porque infelizmente tudo leva tempo, né? Da minha parte também, eu acho muito interessante essa evolução, como você falou, a gente tá andando de trem, colocando os trilhos para alcançar novos objetivos e todo mundo junto, então isso aqui que a gente tá fazendo não deixa de ser uma construção, né, de todas as formas, então tem várias frentes da construção, a gente tá em uma delas, e eu acho muito interessante esse avanço, e aqui com o showroom já para todo mundo ver, já mostra o poder e o potencial desse grande metaverso que o Star Atlas está criando, né? Então, muito interessante, já tem alguns spoilers aí na tela, né? Muito Sim. Bom. Cara, e é isso, né? Tipo, quando você vê o showroom, pra mim, né? Essa aqui é a minha experiência pessoal com o showroom. A primeira vez que eu abri o showroom, eu olhei pra aquilo, eu vi as naves, eu summonei a minha Calico Compact Hero, eu vi ela ali do meu lado, eu falei, cara, agora, nós já temos um metaverso.
nós já temos o fundamento estrutural daquilo que a gente precisa para construir todos os 100 milhões de sistemas galácticos que a gente for criar nos Star Atlas. Isso já existe, já está aqui, essa tecnologia já foi desenvolvida, nós já temos as estruturas. A partir de agora, o que a gente precisa fazer é adicionar novos elementos para esse quadro que nós estamos pintando. Mas a moldura, os blocos principais de criação disso já estão aqui. Então, não vou precisar repetir aqui o que é que eu acho, né? Eu já falei ali na live. E o Zesk, ele dá uma declaração muito forte, que traz muita credibilidade, né? Porque isso vem de alguém que trabalha lá dentro dos Star Atlas, então ele tá vendo o dia a dia ali da empresa. E alguém com uma confiança que passa para as pessoas que estão em volta, né? Uma confiança muito grande no projeto. Então, para finalizar, vem aquela cereja do bolo que eu falei, tá? Vocês acharam que vocês iam sair daqui sem saber como é que vocês podem usar suas hard wallets, suas ledgers, né, que vocês compraram justamente para jogar o Star Atlas com segurança? Agora você vai saber exatamente como é que você deve proceder para ter toda a segurança que uma hard wallet oferece. Então agora a gente fala sobre as conexões com a Ledger e também as seed phrases, né, que você vai precisar colocar para ter acesso ao showroom. Então fiquem com essa informação, porque tem muita gente que está precisando dela. Uma questão muito importante, Zesk, que realmente está sendo, é a questão tecnológica. É uma tecnologia que basicamente não, ela é uma tecnologia muito recente, é a questão da hard wallet, né? O pessoal não conseguiu acesso, né? Nem mesmo está conseguindo ainda pegar as keys para estar conseguindo fazer acesso ao showroom, né? De forma com uma carteira nova, vamos supor. Como que você me fala, como que está o andamento do desenvolvimento das partes para as hard wallets? Eu sei que está sendo um problema para vocês. Cara, não é um problema, mas é algo que requer um desenvolvimento específico, né? Porque cada nave dentro da wallet, ela funciona como um token único, então ela tem que ser criada na mão. Cada nave, cada uma delas tem que ser criada para Ledger, entendeu? Então, fiquem tranquilos, nós estamos trabalhando a todo vapor nisso, é algo que é uma das nossas prioridades, e eu acredito que já para R2, quem sabe, a gente consiga, com a graça de Deus, já resolver isso, nossos jogadores de Ledger já conseguirem ser incorporados nesse aspecto. Mas pode ficar tranquilo que isso é uma das nossas prioridades em termos de desenvolvimento, a equipe do Showroom está trabalhando nisso. E com certeza a gente vai ter atualizações em breve sobre esse tópico. Foi uma coisa que eu falei pro pessoal, né, que acaba que vocês estão meio que tendo que desenvolver tecnologias novas para conseguir que isso funcione, né, é complicado, né? A Ledger não criou isso, né? Então, a Ledger não tinha essa ideia, ela não tinha essa noção. A gente tá criando para eles para poder ter essa tecnologia. Toque, faz, por favor, pelo amor de Deus. Do mesmo jeito que a Unreal Engine não tinha carteira para Solana. Então a gente teve que criar também essa tecnologia para esse jogo existir. Então, assim, por que as coisas demoram no Star Atlas? Por que um projeto é tão longo prazo? Porque a gente está criando as tecnologias que todas as outras empresas precisam para integrar com o metaverso, entendeu? Então, assim, a gente não está trabalhando só no nosso jogo, a gente está desenvolvendo as tecnologias para que a gente possa entrar em contato com os outros sistemas, com os outros jogos, para fazer as coisas acontecerem. Então, realmente, nós temos esse trabalho a mais, digamos assim, para que as coisas funcionem. A gente tem que criar, botar os trilhos no trem enquanto ele anda, como a gente estava falando aqui há pouco. Bem isso mesmo, né? Pessoal, a gente sabe que tem esses níveis de dificuldade que não tem como falar que é fácil pra vocês terem noção, eu vou fazer um comparativo aqui com a Volvo, né? A Volvo, ela desenvolveu o cinto de 3 pontas. Então, aquele cinto que a gente pega e coloca aqui, né? Que é novo, antes era só na cintura, e aí foi evoluindo e desenvolveram o cinto de 3 pontas. Então, a Volvo, ela fez o quê? Ela liberou o licenciamento a tecnologia para fazer isso, esse cinto de 3 pontas, e agora todos os carros têm. Então, é mais ou menos isso que o Star Atlas está fazendo. Ele está desenvolvendo a ferramenta para outros jogos que foram surgindo na Solana ou qualquer outro metaverso, para desenvolver justamente esses jogos em massa, né? Já com uma tecnologia já criada, e o Star Atlas tá indo na vanguarda, né? Dessa tecnologia. Isso. Agora a gente vai falar das seed phrases. Eu tinha até esqueci de falar em relação ao launcher da Epic. A maioria, eu mesmo recomendei, pessoal, se tá com insegurança de conectar a carteira principal, você só não vai visualizar as suas naves dentro do showroom, você vai visualizar a nave gratuita que tem lá para visualização. Eu mesmo fiz isso, né? Eu não conectei minha carteira principal, porque a gente sempre fica com aquela coisa da blockchain, né? Nunca conectar a sua seed phrase em qualquer lugar, né? Nós temos esse conceito.
e você conectar dentro do launcher da Epic, que não é um local adaptado para blockchain e tudo mais, gerou-se essa desconfiança, essas discussões de imediato, conforme foi se falando dentro lá no evento 46 mesmo, e o que você tem a dizer em relação a isso? Eu sei que as Star Atlas têm projetos de segurança, né? Sim, como você sabe, nós, Star Atlas, nós temos uma das maiores preocupações do Star Atlas é a segurança. Tipo assim, tudo que a gente faz, se a gente visualizar que existe uma possibilidade de haver uma quebra de segurança, isso simplesmente não é feito. A gente tem a Kudelsk que é atrás da gente, fazendo as auditorias dos nossos trabalhos, dos nossos projetos, sim, e a gente leva isso muito a sério. E a gente fez uma pesquisa extensiva sobre isso, sobre a questão da conexão da carteira, da blockchain. Então, assim, para todos os efeitos de tudo que os desenvolvedores Star Atlas testaram, e não foram poucos testes, não foram nem um pouco, uma das grandes coisas que a gente realmente tomou cuidado, testou e retestou, foi criar esse ambiente para a conexão das carteiras, para usar na showroom. Então, assim, é seguro. É seguro o que a gente fez. Claro que, assim, nós sempre recomendamos que as pessoas só façam aquilo que elas se sentirem muito confortáveis e não tomem riscos desnecessários, né? Então, por exemplo, se você tem uma carteira Ledger, se você importa suas keys para esse sistema, ela não é mais uma carteira fria, né? Ela se torna uma hot wallet. Então, sim, vale a pena você esperar, a gente vai lançar a nova implementação e você vai poder conectar a sua carteira Ledger do jeito adequado, sem torná-la uma carteira hot. Oi, desculpa, é que eu perdi vocês por um momento aqui, congelou. Ah, congelou? Diferença de acesso? Assim, eu falo em nível de acesso. Vamos supor, eu fiz uma carteira nova, eu não vou conseguir ver minhas naves, obviamente, né? Só vejo a gratuita. Uhum. Mas mesmo assim eu consigo usufruir de tudo que o showroom tem a oferecer, até mesmo os easter eggs, que é encontrar, sim, a estatueta. Eu não encontrei essa estatueta, eu rodei tudo. Eu não acho que sim, você vai poder. Não, você não vai perder nada, mesmo se você não tiver só outro wallet, você vai poder explorar showroom do mesmo jeito. Se você criar uma wallet vazia só para testar, fica tranquilo, você vai poder ver tudo, vai estar lá, não precisa se preocupar quanto a isso, não. Como vocês ouviram agora, a equipe do Star Atlas ela vem trabalhando em medidas de seguranças, mas se você transferir as suas palavras-chave para entrar no showroom, você não vai ser hackeado nem nada do tipo, corre o risco, tá? Esse risco é sempre iminente quando você libera suas chaves privadas, tá? Para qualquer área externa, mas você descaracteriza a sua wallet, né? Você deixa de ser anônimo, né? Mas você deixa de estar offline para estar online. Então a sua carteira agora vai ser uma hot wallet, tá? Então se você não quer que isso aconteça, talvez seja até melhor esperar, criar uma carteira online, deixar lá por 7 dias as naves ou pegar um código de alguém e usar essa carteira para ter acesso ao showroom, que você vai ter todas as funcionalidades lá tranquilamente, tá? Então tomem muito cuidado quanto a isso, tá? Para vocês não acabarem fazendo alguma coisa que vocês possam se arrepender. E sobre as keys do Star Atlas, eu provavelmente recebi 4, tá? E o que é que vocês acham de eu sortear essas keys para quem não teve acesso? E se vocês tomarem vergonha na cara e curtirem esse vídeo, se o vídeo chegar a 300 curtidas... A meta ambiciosa, mas é isso. 300 curtidas, eu sorteio aí as chaves para você. Tá, mas tem que chegar a 300 curtidas. Se chegar a 300 curtidas, esqueça. A gente vê outra meta aí pra cumprir. Então, se você ficou animado, tiver alguma dúvida adicional, deixa aqui nos comentários, tá? Se você não segue o canal, pelo amor de Deus, siga o canal, né? Você tá recebendo canhões de atualizações aqui, não segue o canal, pô? Não dá aquele like, dá o like, pô. Se chegar a 300 likes, eu libero aí as chaves, tá? Valeu, muito obrigado também, Malves, por ter participado desse vídeo indiretamente. E pra quem quiser ver o vídeo na íntegra, só vai lá no canal do Espaço Contínuo, vai estar aqui na descrição. E aproveita e segue lá, né? Segue aqui também, né? Se não seguir aqui é muita sacanagem, né? E deixa aquele like pra gente bater a meta e todo mundo sair feliz daqui, tá? Então é isso, valeu, falou e tchau.